Olá pessoal, aqui novamente é o professor Ailton do Amaral com História do Brasil, e nesta aula nós vamos falar da Era Pombalina, né gente? Vamos falar um pouquinho aqui do Marquês de Pombal, né? Esse período chamado período pombalino ou Era Pombalina durou de 1760 a 1777. Conforme eu falei antes, né, esse nome se dá devido às reformas realizadas em Portugal por uma personalidade chamada Sebastião José de Carvalho e Melo, que possuía títulos de Conde de Oeiras e Marquês de Pombal. Título através do qual, que é o Marquês de Pombal, ele ficou mais conhecido, tá gente? O Marquês de Pombal ele foi secretário de Estado do Reino de Portugal durante o reinado de Dom José. Pombal tinha a missão de reformar toda a economia de Portugal. Portugal não andava lá muito bem das pernas nessa época não. Embora com diversas colônias, com colônias aí gerando riqueza, Portugal conseguia passar por crise, né? Então Portugal estava passando aí por uma séria crise. Pombal foi contratado exatamente para poder resolver esses problemas, né? Principalmente acertar diversos problemas que estavam ocorrendo com o Brasil, porque o Brasil, sendo a colônia mais lucrativa, tinha muito contrabando, tinha muita corrupção, tinha muitos problemas e muito pouco do que era produzido no Brasil chegava a Portugal. O Marquês de Pombal ele tinha ideais iluministas, né? O que eram os ideais iluministas? Ideais iluministas, na parte do curso de História Mundial, provavelmente vocês vão ver a Era do Iluminismo, né? O Iluminismo ele deu início a uma série de eventos mundiais. Um dos eventos importantes foi a Revolução Francesa, né? Que foi baseada aqui nas ideias iluministas, né? As ideias iluministas eram, em suma, né, fazendo aqui um resumo muito grande, você dar mais valor à ciência, dar mais valor à lógica, né, do que dar valor à religião. O iluminismo ele combatia diversos valores religiosos da época. Pombal ele era um dos que realmente tinha ideias iluministas e se utilizou dessas ideias. E ao se utilizar dessas ideias, ele arranjou muitas inimizades em Portugal. Nessa época, devido à crise sofrida por Portugal, muitos se mudaram para o Brasil na esperança de obter melhores oportunidades na atividade lucrativíssima da mineração. O Brasil, nessa época, ele tinha muito mais peso econômico até que o próprio Portugal, que é a própria metrópole, é lógico, um país grande, com grandes riquezas ainda por explorar. As reformas realizadas pelo Marquês de Pombal foram de uma profundidade muito grande, né? A começar pela extinção do velho sistema de capitanias hereditárias, né? Capitanias hereditárias era um sistema que não dava certo. Só tinha aí duas capitanias que ainda funcionavam, Pernambuco e São Vicente, e ele extinguiu, né, todo esse sistema de capitania, não só no Brasil, mas em todas as colônias portuguesas na época. Outra coisa que ele fez foi transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, porque ele queria proporcionar um maior desenvolvimento na região sul-sudeste do Brasil. Ele criou duas companhias importantíssimas para o desenvolvimento da colônia, que era a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Ele intensificou, fechou bastante aí o cerco, né, na fiscalização no setor de ouro, né, na parte do setor aurífero do Brasil, no sentido de reduzir ou até mesmo acabar com as sonegações de imposto e o contrabando, né, gente? Tinha muito contrabando aí na colônia. Pombal instituiu o quinto, ou seja, toda a produção de ouro, uma quinta parte seria paga a Portugal a título de impostos. Os brasileiros então passaram a chamar esse quinto de quinto dos infernos, né? Então daí é que vem a expressão quinto dos infernos. E criou também a derrama. O que é a derrama? A derrama era uma cobrança de impostos
de uma forma violenta. O cara não paga imposto, as pessoas chegam na casa dele arrebentando tudo, tirando tudo que tinha e prendendo a pessoa. Era um problema muito sério quando ocorria a derrama. E a derrama foi inclusive causas, por exemplo, da Inconfidência Mineira, que a gente vai ver mais adiante. Então essa derrama, ela causou extremo descontentamento na colônia. Pombal também confiscou as propriedades da igreja, tanto em Portugal quanto no Brasil. Pombal fez uma coisa realmente bastante séria. Ele expulsou os jesuítas do Brasil, ele aprofundou o controle econômico e político nas colônias, principalmente em áreas denominadas pelos jesuítas, porque os jesuítas já estavam dominando todo o cenário, toda a educação do Brasil, estavam dominando toda a parte de cultura e educação do Brasil e, consequentemente, a igreja estava tendo uma grande influência no ensino, principalmente em ensino religioso. Então ele fez profundas reformas na educação, ele diminuiu o ensino religioso, ele deu uma influência iluminista no ensino brasileiro. Olha que cara realmente reformador. Mudou a metodologia pelas aulas régias e acabou com a perseguição aos judeus e cristãos novos em Portugal, que era uma coisa que estava acontecendo já há muito tempo. Ele aboliu a escravidão indígena e estimulou a criação de indústrias. E ele criou também uma política, gente, de limitação de privilégios e de saneamento nas colônias, inclusive no Brasil. Estava tudo indo muito bem, tudo tranquilo, ele estava fazendo as reformas, embora ninguém gostasse dele, mas ele estava lá, ele tinha lá o Dom José que estava dando uma grande força para o Marquês de Pombal para continuar as reformas dele, e foram reformas que deram certo. Mas em 24 de fevereiro de 1777, o rei Dom José falece. Quem que assume o trono? Dona Maria I e seu marido Dom Pedro III. Dona Maria, gente, ela era conhecida como Maria a Louca. Ela era uma religiosa extremamente fanática, mas tinha ataques de loucura. Ela saía correndo pelos palácios, saía gritando pelos corredores do palácio, puxando o cabelo. Era completamente lelé. Ela não era muito boa da cabeça. Tanto é que mais tarde, o que aconteceu? Ela ficou tão louca, mas tão louca, que o filho dela, Dom João VI, teve que assumir a regência no lugar dela. Mas isso a gente vai ver mais tarde um pouco. Mas antes disso, antes do Dom João substituí-la no reinado, ela fez um monte de lambança. Durante a Inconfidência Mineira, quem era a rainha era ela. Então aquele esquartejamento do Tiradentes, tudo, ordem dela. Ela chegou a fazer um grande estrago, mas isso, quando nós vamos ver aí o período joanino, nós vamos falar com mais propriedade sobre a vida dessa personagem bastante interessante. Maria I subiu ao trono com Dom Pedro III e Pombal então perdeu todos os cargos e privilégios em Portugal. Por quê? Porque Maria a Louca detestava o Marquês de Pombal. Ela baixou um decreto que de onde ela estivesse, o Marquês de Pombal não poderia ficar 20 quilômetros perto dela. Foi os primeiros decretos de distância que apareceram no mundo, foi Maria a Louca com relação ao Marquês de Pombal. Ela detestava profundamente o Marquês de Pombal. Com isso, o Marquês de Pombal perdeu todos os cargos, todos os privilégios em Portugal. E assim como no Brasil, né? Então, nessa época, então, quando Pombal saiu do comando de Portugal, houve um grande retrocesso. Infelizmente, Pombal morreu em Portugal em 8 de maio de 1782. Então, para fazer aqui um resumo, quais são os principais fatos na era pombalina no Brasil? Pombal criou então o estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, para dinamizar a exploração das riquezas na colônia e o controle comercial, Pombal criou a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Ele aumentou a fiscalização sobre a exploração de ouro e cobrança de impostos nas regiões auríferas. Nesse contexto aí todo foi criada então a derrama. Ele expulsou os jesuítas do Brasil. Olha que isso aí, fazer isso naquela época
tinha que ter muito peito, hein, gente? Tá? Então ele expulsou os jesuítas do Brasil, tirou eles do controle do sistema educacional e das missões jesuítas. Ele realmente fez algo ali bastante importante. Pombal também buscou aumentar o poder nas áreas controladas pelos jesuítas, além de tomar posse de propriedades da Igreja Católica, tanto no Brasil quanto em Portugal. E criou então as escolas régias leigas, ou seja, sem controle religioso. Em 1759, Pombal decretou que as propriedades do sistema de capitanias hereditárias deveriam voltar para o controle do governo português. Então ele decretou o fim do primeiro sistema de divisão territorial brasileiro, criado aí nos primórdios das colonizações, que era aí a capitania hereditária. Em 1763, a capital do vice-reino do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A medida adotada pela administração de Pombal decretava também a mudança do eixo econômico da região Nordeste para a região Sudeste. E também, gente, ele implementou o cultivo de algodão no Maranhão. Então, realmente, esse personagem, o Marquês de Pombal, é um personagem bastante importante, né, na história tanto de Brasil quanto de Portugal, que ele foi o primeiro personagem progressista, né? O primeiro personagem aí que começou a quebrar aquelas barreiras, principalmente as barreiras da igreja, o controle pela religião, o controle da igreja. Ele criou aí as bases do Estado laico, baseado todo nas ideias iluministas, ok? Então, mais tarde, nós vamos ver diversas outras partes da história em que o período pombalino vai entrar, né? Principalmente quando eu falar aqui, por exemplo, da ação jesuíta e da mão de obra indígena. Perfeito, gente? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e tchau!